Eu volto a conversar com a Clementina Caldeira, que é presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, para falar sobre o processo, né, de eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares a partir do próximo ano. Existem alguns prazos legais, esses prazos estão sendo cumpridos, prazos de recurso, inclusive, e me parece que houve alguns pessoas que entraram com recurso, não é isso, em relação aí ao resultado. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes. Houve sim, houve algumas denúncias, né? Nós recebemos várias denúncias, tanto no dia da eleição quanto após, né? Mas muitas infundadas, não validadas pelo edital, porque conforme o edital, as denúncias têm que ser apresentadas pelo Conselho do dia 3 ao dia 4, né? E protocoladas oficialmente lá na sala dos conselhos. Aí a comissão teria até dia 6 para analisar e dar o parecer e passar para o Ministério Público para que seja apreciado, né? E o promotor de justiça aí decide se acata ou não as denúncias e também o parecer do CMDCA, né? Da Comissão de Organização. E assim nós recebemos as denúncias, fizemos uma reunião extraordinária, né? Demos o parecer, passamos para o Ministério Público para que fosse apreciado e publicamos. Alguns candidatos não concordaram, né, com as decisões, e aí tem um outro prazo que se encerra hoje, dia 11, de interposição de recursos, né? A qual esse já não cabe à comissão mais, a gente tem que receber e repassar para o Ministério Público para que seja instaurado, né, aí o inquérito, né, seja aberto aí, que é um direito aí dos candidatos reivindicar. Aí agora hoje a gente está recebendo, né, esse último prazo, e a gente vai estar encaminhando para o Ministério Público, inclusive de manhã já recebemos uma das denúncias que havia sido feita no dia 4 oficialmente, né? O candidato que fez ela, ele protocolou novamente, e a gente vai estar encaminhando no fim da tarde todas essas denúncias para o Ministério Público para que seja apreciado, e aí agora cabe ao Ministério Público e à Justiça, né? Se vai acatar ou não, e caso haja provas, né, assim seja aprovado, tomar as medidas cabíveis de acordo com o edital aí, né, as punições adequadas. A denúncia são contra quantos candidatos e qual posição que eles ocupam? São eleitos, são suplentes? As denúncias são contra 3 candidatas, né, que foram eleitas, muito bem votadas, e no caso, se for apurado, se o promotor, né, achar que deve acatar aí as denúncias, instaurar um inquérito, e se for provado, né, essas denúncias, aí o candidato corre o risco, né, de perder o cargo, e aí sobe os suplentes. No caso, foram eleitos, né, 5 titulares e mais 5 suplentes. Neste caso, eh, essas pessoas seriam eliminadas, elas passariam a ser suplentes. Como ficaria a questão de suplentes? Ficaria com suplentes a menos? O que você pode passar para a gente? Questão dos suplentes, são 5 conselheiros eleitos, né, titulares, e 5 suplentes. Caso a gente precise, né, na vacância de algum, né, substituir por férias ou qualquer outro motivo, a gente tem aquela lista de suplente, ou até mesmo alguma irregularidade, né, dos candidatos aí na eleição. Caso, essas candidatas venham a perder o mandato, né, se for apurado, provado, se o Ministério Público, né, aceitar aí as denúncias, né, porque a gente ainda está nesse processo de encaminhamento, ainda não tem nada decidido, né? Nós fizemos a nossa parte, como manda o edital, tudo dentro da lei, né? E cabe agora ao Ministério Público decidir aí se acata ou não, se procede com o processo ou não. Se acaso prosseguir, né? E for apurado a veracidade dessas denúncias, se acaso as candidatas perderem, né, o direito ao mandato, sobe os suplentes da lista, né? No caso, se forem as 3, sobe 3, se for uma, sobe um, se for 2, sobe 2, e com isso diminui a lista de suplentes, porque nós temos só 5 na lista. Agora, em relação a esse resultado final, você acredita que quando que as pessoas já vão saber o resultado final, se elas foram consideradas culpadas ou não?
Olha, um resultado, assim, uma data precisa, eu não posso te dar, porque vai depender, do encaminhamento dessas denúncias e da morosidade desse processo na justiça, porque agora a gente vai estar encaminhando ao Ministério Público, né, e cabe a eles instaurar o inquérito e todo o andamento dele. Então, assim, um prazo legal eu não posso te falar, mas a gente vai estar acompanhando tudo, né, o CMDCA, que é o principal responsável aí pelas eleições, juntamente com o Ministério Público, e no decorrer aí de cada passo, né, a gente pode estar informando aí para vocês. Mas por enquanto, assim, um prazo exato eu não sei te falar, porque vai depender do andamento, né, do processo na justiça lá no Ministério Público. Toda essa situação está prevista no edital? Sim, com certeza. Mais algum detalhe? Não, por enquanto não, é só isso mesmo. Ok, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Ok, obrigado mais uma vez. Módulo Informação com Credibilidade.